Olá, pastores. Estamos na segunda aula da Academia do Sucesso no Ministério. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor foi Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo veio a essa terra, neste momento queremos compartilhar sobre uma pessoa que teve o sucesso no seu ministério. Vamos falar do apóstolo Pedro, que está em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fostes velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permanece até que eu venha, que te importa? Lemos até o versículo 23.
Jesus Cristo, ele recebeu 12 discípulos enquanto estava na terra. E Pedro era um deles. E ele recebeu como apóstolo dos judeus. E Jesus Cristo disse 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo disse assim para Pedro. Mas quem foi Pedro? Em Lucas capítulo 5, lá ele encontra com Jesus. E ele estava pescando no mar da Galileia. E era uma pessoa que vivia da pesca. Ele era um pescador. E ele estava trabalhando toda a noite, pescando. E já que ele vivia da pesca, ele pescava no mar da Galileia. E ele sabia muito bem como pescar peixes. Eu nasci no litoral. E já que eu morava numa ilha, e eu pude entender com uma certa facilidade, lendo esse trecho da Bíblia que diz que Pedro pegou peixe. Os pescadores, depois que pescam, voltam para a terra e lavam suas redes para pescar novamente. E os pescadores, através da experiência, eles sabem em qual momento eles podem pegar muitos peixes. E quando Jesus Cristo foi para o mar da Galileia, o que Pedro estava fazendo? Pedro estava lavando as redes. Depois que ele pescou, ele voltou para a terra. E ele estava limpando, lavando as redes para voltar a pescar. E na noite passada ele pescou a noite toda. Mas Pedro não pegou nem sequer um peixe. Eu lendo a Bíblia, eu pensei, será que isso é possível? Então, esses peixes do mar da Galileia foram para onde? E naquela noite Pedro não ganhou nem sequer um peixe. E estava limpando as redes para pescar no dia seguinte. E Jesus Cristo disse: jogai as vossas redes no mar profundo. E disse para pescar. Vamos ler Lucas capítulo 5, bem rapidinho. Lucas capítulo 5, versículo 4. A partir do versículo 3 eu vou ler. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vamos ler até o versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Pedro encontrou com Jesus. Ele toda noite tentou pescar, mas não apanhou nenhum peixe sequer. E ele estava lavando as redes. E Jesus Cristo, caminhando pela praia, encontrou com Pedro. E ele disse: lançai as vossas redes no mar profundo para pescar. Já que a noite passada ele trabalhou toda a noite, pescou, e ele estava pensando em descansar e voltar a pescar de noite. Mas Jesus Cristo disse para ele lançar as redes para pescar. Vocês fariam assim? Na noite passada, eu pesquei e não ganhei nem sequer um peixe. Jesus, eu madruguei a noite toda pescando. Não consegui apanhar nem sequer um peixe. E está pedindo para eu voltar a pescar? Eu não posso fazer isso. Ele poderia responder assim. Porque a noite passada ele não descansou. E para ele pescar de noite, ele deveria descansar durante o dia. Ele poderia responder assim. Na noite passada eu pesquei, mas não apanhei nem sequer um peixe. Mas sobre as tuas palavras lançarei as redes. Foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. E ele escutou uma palavra que foi totalmente diferente do seu pensamento. Ele jogou fora o seu pensamento, recebeu a palavra de Jesus e lançou as redes. E aconteceu algo incrível. Ele apanhou muitos peixes ao ponto das redes rasgarem. Naquele momento, qual foi a fala de Pedro? Ele se ajoelhou perante Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim. Eu sou pecador. Será que ele adulterou? Será que ele matou? Será que ele roubou? Não. Mas por que ele falou, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador? As pessoas, quando pecam, quando cometem uma maldade, se consideram pecadores. Mas o pecado é abandonar a palavra de Deus. Quando Adão e Eva cometeram um pecado, eles jogaram fora a palavra de Deus e se entregaram a Satanás. Porque Pedro está falando, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Jesus Cristo disse, lançai as vossas redes para pescar. Ele tinha experiência, porque durante muito tempo ele pescou no mar da Galileia. Foi uma pessoa que de madrugada sabia aonde os peixes estavam para pescar. Jamais ele encontrou esse dia que ele deixou de pescar um peixe. Mas por que naquela noite ele não conseguiu pegar nenhum peixe? Ele estava arrumando as redes, voltando para casa. Mas novamente ele escutou, vá lá e joga as redes. E pediu para ele pescar. Porque ele disse, Senhor, eu sou pecador. A palavra de Jesus Cristo não combinou com o seu pensamento. E isso não faz sentido.
Nossa, nesta noite eu madruguei, pesquei, mas não ganhei nada. Não peguei nenhum peixe. Ah, hoje não é um dia de pescar. Jesus, Pedro, ele poderia falar do seu pensamento, mas ele abriu mão do seu pensamento, aceitou a palavra de Jesus Cristo e jogou as redes. Eu madruguei a noite toda. Nesse mar não há peixe. Mas ele deixou seu pensamento, jogou as redes conforme a palavra de Jesus. E aí ele ganhou, pescou muitos peixes. E ele pensou, nossa, eu estava errado. Ah, o meu pensamento estava errado. A palavra dele está certa. Naquele momento, Pedro se viu como pecador. Eu estou errado. A minha experiência está errada. O que eu sei estava errado. E naquele momento, Jesus Cristo disse: me siga. As pessoas que puderam seguir Jesus, aqueles que não entraram pela porta das ovelhas, não é pastor. Pedro, por intermédio de Jesus Cristo, entrou pela porta das ovelhas. Ele descobriu o seu erro. Ele descobriu o seu pecado e se arrependeu. E assim, Pedro, por 3 anos, acompanhou Jesus Cristo. Enquanto ele estava seguindo a Jesus, um dia, Jesus Cristo perguntou para Pedro, em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, quem eu sou para as pessoas? Senhor, tem pessoas que falam que o Senhor é um profeta, o Senhor é Elias. Tem pessoas que falam que o Senhor é Jeremias, o Senhor é João Batista, ou o Senhor é alguns dos profetas. Mas Jesus Cristo perguntou para Pedro: e você? Quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus Cristo ficou muito feliz. Tu és bem-aventurado. Deus te revelou assim. E Jesus Cristo disse para Pedro que ele seria crucificado na cruz. Eu serei crucificado. Mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. Depois da minha ressurreição, antes de vocês, eu estarei em Galileia. E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, não faça isso. Isso não faz sentido. Pedro escutou a palavra de Jesus, mas ele não aceitou a palavra de Jesus. Certamente ele sabia que ele era o Filho de Deus. Deus ensinou isso para Pedro. Eu darei as chaves do céu para ti. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus Cristo, Pedro não compreendeu todas as palavras de Jesus.
Porque Jesus Cristo dizia que ele ia morrer e depois ia ressuscitar. E Pedro respondeu: não vai acontecer isso. Não pode acontecer isso, disse Pedro. Mas Jesus Cristo disse para este Pedro: arreda-te, Satanás. Mesmo Pedro andando junto com Jesus, ele não podia entender todas as palavras de Jesus. E assim, Jesus Cristo estava na última ceia com seus discípulos. E na última ceia, estando com seus discípulos, Jesus Cristo, e ele disse: aquele que botar a sua mão e pegar esse pão, esse vai me trair. E Pedro colocou a sua mão junto com Jesus. Só que até então Judas Iscariotes não estava percebendo. E Jesus Cristo disse: todos vocês vão me abandonar. E o que Pedro disse? Todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Não, Pedro. Você vai me negar 3 vezes dizendo que não me conhece. No final, Judas Iscariotes vendeu a Jesus. O sumo sacerdote pegaram Jesus Cristo e arrastaram Jesus Cristo. E Pedro, de longe, seguindo Jesus, no final ele negou 3 vezes o nome de Jesus. E Jesus Cristo foi crucificado e morreu na cruz. E qual foi a reação de Pedro? Quando pegaram Jesus Cristo. Depois que ele negou 3 vezes o nome de Jesus, ele lembrou da palavra de Jesus. Por mais que ele estava junto com Jesus, por mais que ele recebeu a orientação de Jesus, mas ele não viveu recebendo a palavra de Jesus. Ele viveu segundo o seu pensamento. Se nós lemos a palavra que nós lemos hoje, João capítulo 21, no versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Teve um momento quando Pedro era moço e velho. Quando era moço, ele andava por onde queria andar. Mas quando ele era velho, alguém o conduziu para lugares onde não queria ir. Quando Pedro andou no caminho de pastor, não foi quando ele era moço. Não foi naquele tempo onde ele fez o que ele queria fazer. Mas foi quando alguém o levou para lugares onde não queria ir. Sim, por mais que Jesus Cristo chamou ele para ser o seu discípulo, mas não era o caminho do ministério, não era o caminho de pastor. Teve um ponto exato quando Pedro entrou no caminho do ministério. E esse ponto está em João capítulo 21. Depois que Pedro negou a Jesus, Jesus Cristo foi crucificado na cruz
Ele foi morto e sepultado. Se a gente vê aqui no versículo 3 do capítulo 21, Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi sepultado. E no versículo 3, Pedro diz: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro saiu para pescar. Jesus Cristo morreu na cruz. E Pedro negou a Jesus Cristo, amaldiçoou Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo foi sepultado, chegou o fim no coração de Pedro. A sua aliança foi quebrada. Também a sua dedicação em seguir a Jesus também foi quebrada. Jesus Cristo disse: Todos vocês vão me abandonar. E ele respondeu: Todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Pedro era assim. Mas não somente Pedro, ele negou a Jesus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: Eu vou voltar a pescar. Vou voltar para a minha vida de antes. Ele não somente disse: Eu nunca te abandonarei. Foi uma pessoa que disse: Eu serei conduzido por ti. Mas Pedro está voltando para a vida que ele tinha antes. E ele foi para o mar da Galileia para pescar. Eu não sou pastor. Eu não sou discípulo. Eu vendi a Jesus. Como uma pessoa como eu pode ser pastor? Isso não faz sentido. Eu sou um pescador de peixe, nada mais. Pedro começou a ficar preso na sua própria pessoa. Foi uma pessoa que estava seguindo bem a Jesus. E foi uma pessoa que disse: Todos podem te abandonar, menos eu. Esse era o Pedro. Mas Pedro amaldiçoou e negou a Jesus. Como que eu posso falar que eu sou discípulo de Jesus? Ele também achava que ele não era digno de ser discípulo. Por isso ele decidiu voltar para o mar da Galileia para pescar. E estava pescando. No versículo 4, capítulo 21, versículo 4. Mas ao clarear de madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus Cristo foi até a praia. Perguntou: Aqui tem peixe? Não. Jogais à direita. E havia tantos peixes que não podiam puxar a rede. E Pedro ficou assustado.
Nossa, ele é Jesus. Eu estarei em Galiléia antes de vocês chegarem. Jesus Cristo foi atrás de Pedro. E quando Jesus Cristo foi à procura de Pedro na praia, o que aconteceu? Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Pedro chegou à praia e ali havia um fogo, algumas brasas. Quebraram alguns galhos, tacaram fogo e daí saiu as brasas. Então, não foi naquele exato momento que eles acenderam fogo. Antes dos discípulos chegarem na praia, Jesus Cristo já havia preparado o fogo, já havia colocado o peixe e o pão. E aqui diz que preparou quando os discípulos estavam pescando na madrugada. Naquela noite também eles não pescaram nada. E ele disse: Lançai as vossas redes à direita. E aí eles apanharam muitos peixes. Quando os discípulos chegaram à praia, Jesus Cristo já estava lá esperando por eles. Pedro pensou: eu não sou mais discípulo. Eu vendi a Jesus. Eu neguei a Jesus. Como eu sou discípulo? Eu sou um pescador. Esse foi o coração de Pedro. Então Jesus Cristo foi à procura desse Pedro. Será que tem alguém aqui que já negou alguém? Já amaldiçoou e já partiu? Vocês já foram procurar essas pessoas que negaram teu nome? Já prepararam pão para eles? Pedro encontrou algo que jamais ele poderia encontrar. Ele negou a Jesus, mas Jesus Cristo foi à procura dele e perguntou: Simão, Pedro, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Qual foi a resposta dele? Ele não podia responder: Senhor, tu sabes que te amo. Como ele pôde responder assim? Senhor, tu sabes quem eu sou. Eu sou uma pessoa que neguei o teu nome. E ele disse: Senhor, eu sou esse. Vamos ver aqui. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Qual foi a resposta de Pedro? Eu amo o Senhor. Como que ele podia responder assim? Porque ele negou a Jesus 3 vezes. Negou amaldiçoando o nome de Jesus. Jogou fora a palavra. Foi uma pessoa que fugiu. Essa pessoa ama Jesus?
Eu lendo a Bíblia, fiquei surpreso vendo essa verdade. Aos meus olhos, Pedro negou a Jesus. Amaldiçoou o nome de Jesus. Mas como que ele pôde responder assim? Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro era uma pessoa que não amava Jesus Cristo. Ele achava que ele não era mais discípulo. Por isso voltou para pescar. E para si, Jesus Cristo preparou peixe, uma brasa, pão. Jesus Cristo preparou tudo para Pedro. E Pedro encontrou com esse Jesus. Eu neguei a Jesus. Eu joguei fora Jesus. Eu amaldiçoei Jesus. Mas Jesus foi à procura desse Pedro. Amou esse Pedro. Preparou o alimento para ele. Preparou um peixe. Preparou uma brasa. Preparou um pão para os discípulos. Pedro estava preso na sua pessoa. Eu não sou mais discípulo. E para este Pedro, o amor de Jesus Cristo foi transferido para Pedro. Pedro não amou Jesus. Mas Jesus Cristo amou a Pedro. Como ele pôde responder, sim, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo mais do que os outros. Como que ele pôde responder assim? Não olhando para si. Pedro ele teve que negar a si mesmo para responder assim. Jesus Cristo diz: quem não nega a si mesmo jamais pode me seguir. Para você se tornar um verdadeiro pastor, tem que negar a si mesmo. Não a pessoa que eu conheço. Eu tenho que aceitar a pessoa que está dentro do coração de Jesus. Sim, Pedro não era uma pessoa adequada para ser discípulo, porque ele jogou fora Jesus. Ele amaldiçoou, abandonou Jesus. Abandonou a promessa e voltou a pescar no mar da Galileia. Eu vou voltar a pescar. Por isso, muitos discípulos, junto com Pedro, voltaram a pescar. Esse é o Pedro. Mas Jesus Cristo tinha um coração diferente em relação a ele. Ele aceitou Jesus Cristo no coração. Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo mais do que os outros. Jesus Cristo disse: apacenta os meus cordeiros. Quem pode se tornar o pastor de Jesus? Quem pode apacentar os cordeiros de Jesus Cristo? Quem recebeu o amor de Jesus Cristo? Não fomos nós que amamos Ele. É a pessoa que crê que Jesus Cristo me ama. A fé não nasce dentro de nós. Eu neguei a Jesus, eu amaldiçoei o nome de Jesus.
É você crer em Jesus Cristo que amou, se sacrificou por mim. Quando Pedro era mais moço, ele andava por onde queria. Mas agora, estando velho, alguém estava levando Pedro para lugares que ele não queria ir. Pedro recebeu a salvação, mas ele viveu segundo o seu desejo. Naquele momento, Jesus Cristo não podia ser o seu pastor. Mas quando ele negou a Jesus, estava voltando para a Galileia. E ele também achava que ele não era mais pastor. As outras pessoas também não podiam reconhecer que Pedro era pastor. Jesus Cristo foi à procura desse Pedro. Jesus Cristo preparou peixe, Jesus Cristo preparou pão para este Pedro. Jesus Cristo, conhecendo o amor de Jesus para com ele, ele respondeu: Você me ama mais do que os outros? Sim, Senhor. Vocês amam Jesus? Não respondem olhando para si. Eu dei o meu dízimo. Eu trabalhei na igreja. Eu levantei igrejas. Eu estou pastoreando há 30 anos. Essa pessoa não ama Jesus. Quando vocês falarem, eu amo a Jesus, não falem olhando pelas coisas que vocês fizeram. Nós, como Pedro, nós seguimos o nosso próprio lucro. Quando nós vemos um prejuízo, nós somos pessoas que queremos abandonar as ovelhas e fugir. Esse não foi Pedro? Porque Deus escreveu sobre Pedro. Porque Pedro foi homem mau. E você não pode ser igual Pedro. Será que Deus escreveu isso com medo de você ser igual a ele, uma pessoa má? Ou Deus está falando, você é ele. Pedro é você. Deus, para nos justificar, ele escreveu sobre a vida de Pedro na Bíblia. Eu lendo a Bíblia, eu pensei. Assim como Pedro disse, eu vou voltar a pescar. Como que eu sou pastor? Como eu sou uma pessoa que sou orientada por Deus? Eu não sou um homem adequado para ser pastor. Eu já tive esse sentimento. Mas assim como Jesus Cristo procurou esse Pedro, Deus procurou a Pedro. Pedro que negou, que amaldiçoou Jesus. Pedro que negou a palavra de Jesus. Jesus Cristo foi à procura desse Pedro. E perguntou para Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Sim, Senhor, ele respondeu. Eu dando palestras sobre o sucesso no ministério, eu gostei dessas palavras. Sim, Senhor. Pastores, vocês amam a Jesus? Vocês amam a Jesus mais do que os outros? Não respondam olhando para si mesmo. Respondam olhando para Jesus. Nós abandonamos Jesus. Nós partimos de Jesus. Mas Jesus Cristo que veio à nossa procura.
Jesus Cristo que preparou alimento para nós. Se eu olho a minha pessoa através desse amor de Jesus, Senhor, se o Senhor não me amasse, por que estaria me procurando aqui? Eu que neguei o teu nome, eu que parti de ti, eu que te amaldiçoei. Pedro descobriu o amor de Jesus Cristo para com ele. Por isso ele respondeu: eu também te amo. Os homens da fé, aqueles que encontraram sucesso no ministério, não falaram olhando para si. Falaram olhando para a sua pessoa que está dentro do coração de Jesus. Esse é o caminho do sucesso para o ministério. Pedro, quando era mais moço, ele vivia do jeito dele, andava por onde queria andar. O verdadeiro pastor, ele é levado por lugares onde ele não quer ir. Se nós queremos encontrar o sucesso no ministério, devemos saber que não é o caminho onde eu quero ir. Deus manifesta a vontade de Jesus Cristo através da nossa vida. Não somente Ele nos abençoa, e aqueles que escutarem a palavra de Deus também serão abençoados. Tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele também respondeu: sim, Senhor. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Na terceira pergunta, Pedro ficou perturbado, ficou triste. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. Quem é o pastor aos olhos de Deus? Quem é o pastor que Jesus Cristo está falando? Era Pedro. Mas quem foi Pedro? Foi uma pessoa que negou a Jesus. Foi uma pessoa que amaldiçoou a Jesus. E como este Pedro podia caminhar no ministério de Jesus? Teve um momento que ele olhava para si mesmo. Enquanto ele estava olhando para si mesmo, ele negou, abandonou e amaldiçoou a Jesus. E era uma pessoa que somente poderia voltar para a Galileia para pescar. Mas ele viu a sua pessoa dentro do coração de Jesus. Eu neguei a Jesus. Mas o coração de Jesus Cristo para com ele era diferente do seu pensamento. Vendo esse coração de Jesus, quando perguntou: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Se ele olhasse para si, jamais ele poderia dar essa resposta. Mas ele viu a sua pessoa dentro do coração de Jesus. Esse sim é digno de ser pastor, de apacentar as ovelhas. Para nós encontrarmos o sucesso no ministério, eu não devo seguir o meu coração, o meu pensamento.
Eu tenho que falar da minha pessoa que está dentro do coração de Jesus. E assim nós podemos seguir Jesus Cristo. E assim eu creio que Jesus Cristo nos conduzirá para a bênção e para o sucesso. Esse foi o ministério abençoado de Pedro. E eu acredito que esse é o verdadeiro ministério que Deus quer revelar para nós. Termino a minha segunda aula por aqui. Obrigado.